Olá, seja bem-vindo ao canal do Iniciante em Projeção Astral. Meu nome é Ronaldo e hoje eu vou falar um pouco aqui com vocês sobre esse assunto, que o pessoal às vezes pergunta muito, que é o limite, do nosso corpo, Como é que funciona o nosso corpo em relação à projeção astral, tá? Mas antes de falar, eu gostaria só de passar um recadinho rápido, tá? Que é o seguinte, eu fui convidado aí, para falar umas palavras, fazer uma pequena palestra, num centro espírita aqui em São Paulo, E vai ser no dia 4 de março, de 2017, Vai ser um sábado, E eu vou colocar o endereço certinho, as coisas, na descrição desse vídeo, tá? Lá no Facebook também vai ter mais algumas orientações. Então, se você é de São Paulo e quiser participar, fica o convite aí, Tá bom? Então eu vou estar anunciando aí até março aí sobre essa palestra aí que a gente vai, a primeira palestra que eu vou fazer, Mas vai ser legal, eu vou tentar passar uma coisa nova, uma coisa diferente, tá bom? Bom, gente, então a ideia desse vídeo de hoje aqui é o seguinte, é um vídeo de conteúdo, Eu não vou contar nenhum relato, só que eu vou traçar aqui um paralelo entre o nosso corpo, as limitações dele, em cima da projeção astral, que é algo que às vezes deixa a gente meio confuso e tudo. E como eu não vi nenhum conteúdo desse na internet, eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente, tá bom? Então o que acontece? A gente tem que imaginar que o seguinte, Por que eu falo de limitação? Limitação eu falo no sentido em que o nosso corpo, até um dado momento, você consegue ter um controle absoluto sobre ele, Só que existem alguns pontos que você não consegue controlar, Por exemplo, você está aqui e aí você está ouvindo um som muito distante, Então eu consigo aqui pegar e prestar atenção aqui, controlar nesse som que eu estou ouvindo aqui agora, Mas eu não consigo ajustar a sintonia para uma distância muito alta, entendeu? Então está muito longe e aí eu começo a sintonizar aqui. Então eu tenho um limite, Então o que está ao meu redor, eu tenho um limite do corpo mesmo, Eu tenho um limite do corpo, onde eu posso prestar atenção na coisa, só que chega um momento que eu não consigo ir mais além, Então o que está dentro do meu controle fica muito bom. A visão é a mesma coisa, Então eu estou olhando aqui alguma direção, Então às vezes eu foco, quero enxergar com um pouco mais de prestar mais atenção naquela imagem, Só que se estiver muito distante, por mais que eu tente focar e tudo, Aí o que acontece? Então se você usa óculos, se você usa lente, E isso é de pessoa para pessoa, Você tem essas limitações. Aí o que acontece? O próprio ser humano, ele foi criando, Como é que eu diria? Uma régua para dizer assim, olha, isso aqui é o normal, Então, por exemplo, aqui eu uso óculos, Eu uso óculos. Então, para quem estuda a visão ocular, ele sabe que existe um ponto zero, que foi estipulado pela ciência, e aí eles começaram a carimbar todo mundo. Olha, você está 50 graus acima, você está abaixo, Eles começaram a pegar as pessoas e carimbar, entendeu? Mas na realidade isso é uma coisa que o homem criou, Não tem um número correto sobre isso, Eu até poderia dizer o seguinte, que uma pessoa que tem ela tem uma alimentação voltada para a visão, que tem esse tipo de alimentação, ela vai enxergar um pouco melhor. Aí essa régua que a gente tem, ela vai servir para ela, Então você vê que a gente tem um monte de limitação. Agora, como é que eu pego essa limitação e eu vou pegar e transportar isso para o plano espiritual, Então enquanto está no nosso meio físico, eu ainda consigo ir lá, colocar uma régua, estipular lá um marco zero e começar a controlar. E no plano espiritual, será que é assim que funciona, Então vamos falar sobre isso, Então, por exemplo, eu tenho aqui, Então eu tenho dois braços, Um ser humano normal tem dois braços. Mas imagine se o ser humano tivesse um terceiro braço, Ou então um quarto braço, Tivesse lá igual aquele do Mortal Kombat, lá, tem quatro braços, Você concorda que o cérebro dele, a cabeça dele, a forma como que ele nasceu, ele foi criado, ele está preparado para manipular esses vários braços, entendeu? Então existe parte do cérebro daquele indivíduo, daquele ser, diria assim,
que controla isso, certo? Só que é o seguinte, né? Quando eu adiciono um membro a mais no corpo, que eu estou dizendo, eu tenho que criar novas áreas no cérebro para controlar aquilo. Não é isso? Então imagine que eu pegasse e tivesse um olho aqui do lado aqui. Então eu estivesse olhando para você aqui e tivesse que criar um olho aqui ou aqui atrás, né? Um terceiro olho físico, que eu estou dizendo, né? Você concorda que para poder processar esse terceiro olho, essa visão, o meu cérebro teria que ter todo um ajuste, né, técnico ali, orgânico, para isso acontecer, correto? Então você tem que imaginar o seguinte: nós, seres humanos, somos limitados mediante ao nosso corpo. Você entendeu? Então você imagina um polvo, né, esse ser que está no mar, o polvo, que ele tem vários tentáculos, né? E ele consegue movimentar todos da forma que ele quer, não é isso? Então quando a gente julga que isso é natural, que é baseado para a gente tem que interpretar que quando eu tenho um outro ser humano que tem uma capacidade um pouco mais além, eu tenho que, na realidade, eu tenho que respeitar isso, né? Porque para ele, aquilo é muito simples, entendeu? Então vamos falar sobre a visão nesse aspecto, né? Então, o que acontece? A visão ela é muito legal porque você tem o limite ali da visão e esse espectro que você enxerga. Então, eu estou olhando aqui, então tem um espectro de luz que eu estou enxergando aqui, né? Quando esse raio de luz ele entra aqui nos meus olhos, né, e faz toda aquela decodificação para poder gerar a imagem, eu tenho algumas células fotossensíveis, né, que é chamado de cone e bastonetos, né? Aonde existe esses cone e bastonetos, eles têm lá uma configuração de RGB, né, que é o azul, o vermelho, né, e o verde, onde ele vai gerar todas essas cores que estão aqui ao meu redor, entendeu? O que acontece se der pau em uma dessas células? Né? Então imagine que vai dar pau na célula que compõe o verde, né? Concorda? O que vai acontecer? Vai ter uma deficiência ali, né? Um pouco de cor você não vai conseguir enxergar. Existe o daltônico, né, que ele enxerga lá alguns tons que não são completos igual a gente. Mas para ele aquilo é natural. Aí eu te pergunto, bom, então se eu tiro eu crio uma deficiência dessa, né? E aí chama isso de daltônico. Imagine se eu vou lá e acrescento uma cor a mais, né? Eu vou lá e acrescento uma cor a mais. Essa sensibilidade do meu olho acrescenta uma cor a mais, né? Então eu tenho lá o RGB, eu vou lá e acrescento uma nova cor. Você concorda que eu vou aumentar, eu vou escalar o número de cores que eu posso ver? Com certeza eu vou escalar isso, né? Só que o homem não consegue fazer isso. Mas na visão espiritual, o que vai acontecer? Que é isso que você vai ver muito espiritualista falando. É uma dificuldade nossa. Por exemplo, eu estive num vale, né? Eu contei um relato do vale. Na hora que eu estava ali flutuando nesse vale, eu vi várias cores. Só que eu não consigo achar essas cores aqui no plano. Por quê? Quando eu estou no corpo espiritual, eu tenho que imaginar que esse mecanismo que eu falei para você do RGB, dos cones, dos bastonetos, não existe no corpo espiritual. Lá é uma outra forma que é decodificada da imagem, entendeu? Então lá se gera muito mais cores, entendeu? Então você vai ver muita gente falando que viu cores, mas eram cores que não se vê aqui na Terra. Não, você não vai ver mesmo aqui na Terra, porque nós estamos limitados a isso, entendeu? Só que o que eu estou tentando explicar é de uma forma científica. Então, se você for lá e pesquisar as células dos olhos, você vai ver lá várias explicações sobre esse cone e bastoneto que fazem esse RGB que eu estou falando para você, tá? Então, é muito normal você estar numa projeção e você ver cores lindas, maravilhosas que não conseguem ser classificadas aqui no plano físico, tá bom? Outra coisa que é muito interessante é o seguinte: olha, quando a gente está vendo alguma coisa lá no plano astral, você tem que imaginar que eu aqui, eu estou acostumado a ver casa, carro, árvores, né? Esses objetos naturais da vida. Então, basicamente, meu cérebro já está acostumado com isso. Agora eu vou lá e vejo uma casa, um exemplo, eu vejo uma casa no plano espiritual, uma casa redonda, né? Que tem umas pontas para o lado, eu estou inventando, uma casa toda diferente. Você concorda comigo que eu vi essa casa lá, e aí, o que vai acontecer? Só que essa casa não existe aqui no plano físico. Então, automaticamente, quando eu voltar para o corpo,
o meu cérebro ele vai tentar buscar o que está mais próximo àquela casa. Você entendeu? O que está mais próximo. Então, por mais que você veja muita gente falando da projeção astral e contando os relatos, nunca ela vai conseguir chegar em 100% de detalhamento do que ela viu. Entendeu? Por isso que uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, se a gente conseguisse desenhar bem, por exemplo, se eu fosse um bom desenhista, aí sim eu conseguiria, né? Puxa, eu vi aquela casa lá, eu vou lá e desenho. Então os desenhos, né? Se você é um bom desenhista, você consegue trazer com mais veracidade aquela informação que você trouxe do plano astral. Né? O que eu estou querendo pôr aqui é que sempre que você ouvir um relato, ele é um relato colocado sempre baseado no mais próximo do que a gente vê. Entendeu? E aí a gente tem o seguinte, né? Até mesmo pessoas. Então você vai lá e vê um espírito, né? Aí você vê aquele espírito, poxa, quem será aquela pessoa, né? Basicamente o teu cérebro às vezes monta, né, a imagem do cunhado, de um amigo naquele espírito, né? Até que chega um momento que você começa a focar, você começa a dar aquela olhada ali, como se estivesse calibrando, até que você fala, poxa, não é ele. Você entendeu? Você acaba vendo que não é ele. Então até mesmo quando a gente anda aqui, não sei se já aconteceu com você, né? De você estar vindo na rua, e aí vem uma pessoa, você olha para ela assim, né? E não conhece ela. Aí de repente ela vai chegando próximo e fala, e aí Ronaldo? Aí você fala, poxa. Aí de repente cai a ficha de quem é aquela pessoa, né? Por quê? O cérebro demorou um pouquinho para ir lá e buscar e associar novamente. Então muitas vezes o nosso cérebro ele falha também, né? Ele não é perfeito, né? Às vezes ele falha. Então algumas associações que eu estou falando, que da mesma maneira acontece lá no plano espiritual, de você ver um espírito e demora para você reconhecer, aqui no plano físico também acontece isso. Às vezes você vê ali no meio, às vezes a pessoa se arruma, né, fica um pouco mais bonitinha, e aí ela vai lá e coloca uma lente de contato, um cabelo, demora para você ver ela, mas chega um momento que você vai lá e consegue caracterizar o que é ela. Então como é que eu poderia fazer para facilitar as coisas que eu vejo no plano espiritual com as coisas que estão aqui na Terra? Bom, aí vem o seguinte, né? Aí entra o estudo, né? Então você ir lá e estudar, né? Você ouvir outras pessoas falando de coisas que elas viram, né? De relatos, então por isso que o relato é importante, né? Você vê pessoas relatando formas, né? Então quanto mais você vai adquirindo conhecimento, né? Fotos em livros, né? Vídeos, né? De coisas que você não sabia que existia, quando você vai lá para o plano espiritual, em projeção astral, e você volta, fica mais fácil de você associar, entendeu? Fica mais fácil de você associar. Então, por isso que eu falo, demora um tempo, na realidade eu acho que a gente nunca vai conseguir ter um domínio total, né? Porque o plano espiritual é muito grande, tem muita coisa lá. Então, a gente vai aos poucos tentando trazer informações para cá, batendo, juntando com uma outra pessoa que já foi, não, isso bateu certinho. Por exemplo, teve muita coisa que eu vi e que eu sentia, e eu não contava para ninguém, né? Aí depois eu via uma outra pessoa, né, num treinamento, ou até mesmo na internet, puxa, mas exatamente foi dessa forma. Né? Então você vai ali e dá aquela veracidade. Então essa parte da associação, ela é complexa mesmo, né? Então por isso que você tem que evitar você pegar assim, puxa, eu vi aquela pessoa e ela era ela mesma. Entendeu? Você tentar falar assim, não dá para ter 100% de certeza, porque às vezes você tem esse bug, né? De você não conseguir associar corretamente, né? Bom, isso é porque eu estou falando para você na questão da imagem, né? Então, quanto mais você vê foto em livros e vídeos, na hora que você volta, isso vai meio que facilitando, né? Você vai ouvir falar muito do Aerobus, né? Aí, então existe uma nave lá no plano espiritual que é chamada de Aerobus. Você vai ver isso em livros espíritas vários, né? Outras pessoas contando. Mas se você nunca viu, vai demorar, no dia que você estiver lá projetado e pegar esse Aerobus, vai demorar um pouquinho até você, poxa, o que é isso, né? Até que chega um momento que se você lembrar do Aerobus, o seu cérebro ele vai ligando, até que chega uma hora que ele conclui aquela informação. Então a visão no astral e a associação aqui é algo que tem que ser visto assim como sempre uma novidade, entendeu? Vi uma coisa nova, eu estou tendo essas novas experiências. Então para a gente que está começando, e não vai lá sempre, o ideal vamos anotar, vamos gravar,
né? Vamos buscar um livro se uma outra pessoa já viu aquilo, entendeu? Por exemplo, animais, né? Eu já vi alguns animais que eu não vi aqui na Terra, certo? Eu não vi aqui na Terra. Mas eu já vi, por exemplo, eu vi uma tarântula gigante, mais ou menos desse tamanho assim, né? Uma vez que eu fiz uma projeção no mar, eu lembro que quando eu cheguei no fundo assim do mar, ela pegou e saiu assim. Mas eu vi ela de uma forma, assim, falei, poxa, mas... Quando eu voltei pro corpo, eu fui lá na internet, procurei vários bichos, até que eu achei, né, um que era muito próximo ao que eu tinha visto. Você entendeu? E aí eu concluí, puxa, realmente era, né? Então antes de bater o martelo em alguma coisa que você viu, tenta ver se uma outra pessoa não viu também, tá? Agora tudo isso eu estou falando da limitação da visão, né? E da audição? E da audição, né? Aí a audição tem alguns mitos aí, por exemplo, né? Então às vezes, né, até às vezes você fala, o espírito falou tal coisa pra mim, né? E às vezes você vê até ele abrindo a boca, né? Falando, né? Você vê, olha pra ele assim, ele tá falando. Mas na realidade, gente, você tem que imaginar que o som que você está ouvindo aqui, ele se deve ao fato do quê? Da vibração que é causada no ar aqui, né? Então se você for estudar o som aqui, você vai ver que é uma onda que você emite, né? Que interage ali com o ar. Agora lá no plano espiritual não vai ter ar, não vai ter nada. Então como é que aquele som, você acha que foi um som? Isso é uma associação também. Isso também é uma associação. Na realidade não foi um som que você ouviu a pessoa, mas na realidade é uma capacidade de telepatia. Entendeu? Então às vezes o espírito está lá paradinho assim, só olhando para você assim. E está conversando com você, está saindo um monte de coisa dele ali. Está saindo um monte de coisa dele, né? E às vezes ele está paradinho. E às vezes a nossa associação do cérebro vê até a boca do cara se mexendo. Mas por quê? Porque o nosso cérebro cria isso, né? Ele tem a necessidade que ele sabe, né? Olha, para a pessoa conversar tem que mexer a boca. Então às vezes você vê o espírito até mexendo a boca, às vezes não fez nada. Foi você que na hora interpretou aquilo. Entendeu? E outra coisa, por exemplo, uma música no astral, uma música. Então, por exemplo, eu já tive projeções que eu vi lindas canções, né? Uma música bonita, eu até pensava, nossa, se eu voltar para o corpo e tocar essa música vai ser um sucesso. Mas, gente, da mesma maneira que eu falei ali do som, a música, por que ela vem tão bonita, tão bem feita? Porque ali ela vem na essência pura musical, né? Então o espírito que está entoando aquele canto, ele está entoando de uma forma assim, 100% dele, entendeu? Não interage com o ar, nada, então você recebe aquilo telepaticamente, né, aquela música, então você ouve com uma clareza, né, os detalhes das notas, nossa, a música fica linda, entendeu? Então o som também, a gente tem essa limitação. Aí o que acontece? Você volta para o corpo, né, às vezes você não ouve direito, às vezes então você ouve o aparelho, né, ou então um ouvido ouve mais que o outro, né? Então aqui, desse lado você vai ouvir mais o grave, desse lado você ouve mais o agudo. Então se ouvir uma música ali, ela não bate para você da mesma maneira que ela foi criada, né? Ela já bate ali com uma distorçãozinha, né? Só que a percepção é muito pouca, né? A percepção é muito pouca. Quer ver um exemplo? Quem já gravou a sua voz? O que você fala quando você ouve a sua voz, né? Geralmente fala, nossa, como a minha voz ficou feia, meu Deus do céu, né? Então, por exemplo, então se eu estou cantando uma música, né? Aí eu vou, por quê? Porque aqui, ó, por exemplo, estou falando, eu tenho a minha caixa sonora, está aqui, né? Minha boca, o som está sendo reproduzido aqui, então eu ouço de uma forma, né? Então o meu cérebro, desde criancinha, ele sempre ouviu o som desse jeito. Eu vou lá, pego, gravo numa fita e passo para ouvir. Nossa, que voz, zoada essa voz, enjoativa. Então as pessoas não gostam da voz dela. Por quê? Porque não é a voz que ela está acostumada. Tanto que os cantores, os profissionais, se você é cantor, você sabe disso, né? Muitas vezes, para você melhorar o seu tom, o seu timbre, né, de canto, o que você tem que fazer? Você tem que se ouvir cantando, não é? Então você vai lá, canta uma música, coloca e fica se ouvindo. Né? Para quê? Para você ter a percepção, né, e a visão de quem está assistindo. Né? Então você tem aquele ponto de vista de quem está assistindo. Então você se coloca de fora e ouve. Tá? Então o som é assim. Então, gente, lá no mundo espiritual, ninguém está falando, entendeu? Na verdade, a comunicação lá, ela é telepática. Então, põe isso na sua cabeça. Aprenda essa novidade. Então, se você vê lá o espírito abrindo a boca e falando, é o seu cérebro que está montando aquilo, entendeu? Outra coisa legal que eu vou registrar nesse vídeo, né? Eu já saí em projeção e fui olhar no espelho. E eu olhei assim no espelho e me vi ali sem camisa. Eu tenho um relato que eu falo sobre isso, né? Só que, gente,
O espelho, o que ele faz para ele poder refletir a imagem? Tem que bater luz nele ali e você vê. Então, na realidade, quando você olha o espelho projetado e você se vê ali, é o seu cérebro que está gerando uma imagem, que para ele não faz sentido um espelho não refletir nada, entende? Então, muitas vezes, que se você está olhando em projeção no espelho, aquilo que está sendo visto naquele espelho ali é algo gerado pelo seu cérebro, entendeu? Porque ele entende que não é comum um espelho não refletir nada, entendeu? Então, olha como a limitação da gente causa esse tipo. Só que qual que é o problema? Que isso, quando bate em quem está estudando, né, e aí não faz quem está começando agora na projeção e não faz um treinamento, não faz um estudo aprofundado, fica todo perdido, né? Eu, por exemplo, quando eu não tinha essa informação, eu falei, puxa vida, ali era eu mesmo. Não, é uma montagem do nosso cérebro, você entendeu? Outra coisa que é importante também, se você se vê fora do corpo, né, você está deitado e você sai e vê você deitado. Isso é bem forte, você se ver deitado. Então, qual que é o ideal? Quando você estiver dormindo, combina com sua esposa, com alguém que dorme junto com você, de fazer o seguinte, tira uma foto, entendeu? Então você manda você tirar uma foto ali. E aí de vez em quando, aí a pessoa te tira a foto, você vê que ficou feio. Aí você olha ali a foto para você acostumar, o seu cérebro acostumar como que é a visão de você dormindo, entendeu? Para evitar de ele montar outras coisas na hora que ele estiver fora do corpo e você vê. Então é uma dica que eu deixo aí também, tá bom? Vamos lá. Outra coisa para finalizar essa parte do som, né? Você já percebeu que quando você não está falando, só está pensando, no seu pensamento, tudo é claro, né? Você consegue falar com eloquência, sem errar, sem gaguejar, não é? No seu pensamento. Então aqui eu estou pensando um monte de coisa. Na minha casa, no meu carro, você pensa de uma forma muito, muito clara, né? Mas o que acontece quando você vai falar? Às vezes a pessoa engasga toda, né? Eu trabalho com analista de sistema, né? Então às vezes eu faço alguns treinamentos, né? E quando eu dou o treinamento, às vezes eu peço para o aluno falar alguma coisa, entendeu? E eu já tive um caso muito interessante que foi o seguinte, né? O rapaz, ele fez toda uma pergunta eloquente, muito bem, sabe? Aquela pergunta toda certinha, né? Só que na hora que ele foi falar isso no meio da turma, só saiu... Saiu tudo engasgado, cara. Só que na cabeça dele tinha saído assim, eu gostaria de saber se o banco de dados, na hora que saiu aquela pergunta toda bonitinha, só que isso era na cabeça dele. Mas na hora que ele foi usar o físico, né, as cordas vocais, a boca dele, só saiu um... Né? E eu dou sempre esse exemplo, né, da nossa limitação. Então você pensa bonitinho, de uma forma bem uniforme, né? E aí na hora que você vai falar, como tem a limitação do corpo, né, então você pensou certo. Mas na hora que você vai transformar aquilo numa realidade ali para as pessoas, sai tudo torto. Né? Então por isso que você tem que ir lá e treinar. Né? Aqui no canal mesmo, de vez em quando eu dou umas engasgadas, erro muito no plural, né? Que eu fico ouvindo depois, né? Mas é natural, né? Isso vem com o treinamento, né? Aí outras pessoas que já estão acostumadas a falar tudo bonitinho, sai da forma que ela pensou. Então da forma que ela pensou, sai. Então o que eu estou querendo dizer para você? Então imagine se aquele pensamento não precisasse usar o meio físico. Eu pegasse o pensamento e já passasse para você. Pensamento, vai para ela. Você ia ouvir perfeitamente o que ela pensou. Né? Tem um relato que eu conto para vocês que eu tive uma catalepsia, né? E consegui ouvir o pensamento de uma outra pessoa, né? Acho que é o relato 16. Então, é isso que eu estou querendo falar para você. Vai sair tudo lindo, entendeu? Mas na hora que bate pro corpo, o negócio fica muito ruim, tá? Então, continuando aqui. Então, a gente falou sobre a visão, né? A limitação da visão. A gente falou agora sobre a audição, né? E sobre o pensamento, que o que você quer falar, às vezes, ele não sai legal. E tem também um terceiro item, que é o limite natural do nosso cérebro, né? Então, por exemplo, você tem uma criancinha, né? Eu tenho meu filho lá de 2 anos. Você vai ver isso muito em criança, você vai perceber. Se você pega uma criança, né? E você leva ela para um parque diferente, para uma praia, para um lugar que ele nunca foi, e volta, aquela criança, aquele bebê, você vai falar assim, nossa, ele ficou mais esperto depois que voltou. Você que é mãe e pai já deve ter percebido isso, né?
que a criança, quando ela faz passeios bacanas, quando ela volta mais inteligência. Por que isso aconteceu? Porque o cérebro dela, para poder registrar aquelas novas imagens, não só a imagem, né? O cheiro, né? E os sons, registrar tudo aquilo que ela viu, ela precisa criar o quê? Novos campos no cérebro, né? O cérebro dela precisa expandir um pouco. E na hora que o cérebro dela expande, ela acaba gerando novas combinações. Então a criança fica mais inteligente. Então, quando é uma criança, como ela tem pouco conteúdo nela ali, né, de uma forma mais simples que eu estou dizendo, você nota rápido. Agora, no adulto já é mais difícil. Né? No adulto já é mais difícil você perceber isso. Mas, por exemplo, se você tem o hábito de ler muita coisa, você vai perceber que pessoas que estão lendo mais, que leem mais, elas também conseguem assimilar novos assuntos. Entendeu? Elas conseguem assimilar novos assuntos. Mas por que eu estou querendo dizer isso? Porque isso também reflete no plano espiritual. Então, se você é uma pessoa, né, que trabalha com muita lógica, né, o seu trabalho exige que você pense bastante, resolva problema, né, faça cálculos matemáticos, aprenda as coisas novas, para você, a boa notícia que eu vou te dar é, você vai ter mais facilidade em rememorar a projeção. Tá? Então, quando você voltar do corpo, por o seu cérebro ele tá um pouco mais expandido pelo seu trabalho, na hora que você volta, você consegue rememorar mais do que uma pessoa que não exercita tanto o cérebro. Entendeu? Então, uma dica que eu te dou. Então, você resolver palavra cruzada, né? Você fazer aquele jogo da memória. Então, se você não tem um trabalho que faz isso, né? Por exemplo, quem trabalha com análise de sistema, toda hora está resolvendo problemas, exige lógica. Então, isso é bom para projeção. Então, se o seu trabalho não te exige isso, é legal que você faça exercícios por conta, entendeu? Tá? Até mesmo quando você viaja, né? Você viaja, o seu cérebro ele vê novos lugares, né? Novas paisagens, idiomas diferentes. Isso te torna uma pessoa mais, se eu fosse dizer assim, não vou dizer a palavra culta, né? Uma pessoa mais culta, mas uma pessoa mais vivida, né? Então, quanto mais você for vivido, mais experiências você tiver aqui no plano físico, né? Mais você vai conseguir trazer coisas do plano astral. Então, se você é uma pessoa que gosta de ficar só em casa, ali na televisão, não faz nada da vida, né? Saiba que você vai poder ter um pouco mais de dificuldade, entendeu? Eu sei que isso é um pouco mais forte de falar, mas a gente tem que passar a informação, né? Passar a informação aqui. Então, fazer exercício. Né? Outra coisa também, né, que para finalizar, né? Finalizar esse vídeo é a respeito dos sonhos, né? Os sonhos, ele usa muito o que você arquivou no seu cérebro e monta lá aqueles sonhos que você está acostumado. Só que você tem que imaginar que o sonho aconteceu todo aqui na sua cabeça, né? Tudo dentro do universo que você já está acostumado, né? Então, se você tem dificuldade de lembrar do sonho, que é uma coisa que acontece tão próxima aqui de você na sua cabeça, imagina uma projeção astral que você está lá fora, né? Que você saiu do corpo, que você vai usar, como é que eu diria? Você vai usar outros conceitos que estão no mundo espiritual. Então, o ideal é, poxa, exercitar lembrar dos sonhos vai fazer com que você lembre melhor das suas projeções, entendeu? Então é legal, puxa, sonhou, anota, entendeu? Porque quando você tiver uma projeção mesmo astral, o que vai acontecer? Isso vai te facilitar mais, porque se você já acostumou a lembrar de coisas que acontecem aqui, né, isso vai te facilitar você lembrar de coisas que acontecem fora. Então um bom passo é, poxa, lembrei dos sonhos. Agora, se você é uma pessoa que apaga 100%, puxa, eu apago, eu durmo lá, não vejo nada. O que vai acontecer? Então, se você já não consegue lembrar dos sonhos, você vai lembrar da projeção? Então, dificulta. Né? Pois é, gente, infelizmente, nós somos seres humanos limitados, né? Temos várias limitações, e isso acaba refletindo nas coisas que a gente vê no plano espiritual. Eu não consigo voar aqui no plano físico, entendeu? Então, e não é normal isso. Então, o meu cérebro, quando eu estou lá, né, que eu carrego a minha mente, o meu eu, né? Quando eu estou lá no plano astral e eu vejo alguém voando e eu vou relatar aqui, o cérebro ele tem uma dificuldade. Isso é uma realidade, tá, gente? Então, o recado é esse. A gente tentar melhorar o nosso corpo aqui para que isso facilite
a projeção da consciência. Bom, gente, esse é um vídeo que eu fiz aí para falar um pouco das nossas limitações. Trouxe algumas informações novas, né? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, lembrando que no dia 4 aí a gente vai ter essa palestra aí. Eu até, não sei se você percebeu que eu coloquei aqui, já tá passando, né? Então, deixa eu até pausar aqui, vamos pausar aqui, o lugar onde vai ser aqui a palestra, né? Então eu estou combinando lá com o pessoal direitinho, mas acho que vai ser bem legal, né? Então vai ser, opa, peraí, volta, passou aqui. Então é o seminário no ICU, né? Então que é a Igreja Cristã Ecumênica Universal, né? Eu vou deixar essas informações certinho aqui no link do vídeo, e lá no Facebook, para quem já me acompanha no Facebook, também tem lá, tá? Então se você é aqui de São Paulo e quer ouvir, né, essa palestra, eu vou tentar gravar e depois colocar no canal, né? Mas é uma oportunidade de a gente se conhecer também. Gente, então um forte abraço e até o próximo vídeo.